Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando nossa aula de língua portuguesa, projeto novo. Meu nome é Ivanilson, professor da Escola Municipal Belmira Viana, Cerro Corá, Rio Grande do Norte. Eu gostaria, antes de iniciar a aula, pedir a colaboração de todos que estão nos assistindo para que se inscrevam no nosso canal. Nós iniciamos o projeto no YouTube, ainda estamos com o link provisório, porque o YouTube só permite que o usuário tenha direito a um link personalizado após ele ter pelo menos 100 inscritos. E por isso eu dependo da colaboração de todos vocês que nos apoiem. Nós estamos iniciando esse projeto de aulas através do YouTube de língua portuguesa, tendo em vista as necessidades que passamos a ter em decorrência das aulas remotas, das aulas síncronas e das aulas assíncronas da Escola Municipal Belmira Viana. E diante das necessidades, observamos que alguns alunos gostariam de ter um acervo dentro da linguagem do seu professor, uma linguagem mais acessível, de modo que o aluno pudesse compreender melhor sobre um determinado assunto. Então nós iremos iniciar o projeto com língua portuguesa, após nós termos o nome definitivo no nosso canal, o endereço definitivo, personalizado, nós iremos iniciar um outro projeto que é ensinar matemática de forma descomplicada, para que você, aluno, tenha um embasamento do sexto ao nono ano, no qual nós consideramos fundamentais essa base de conhecimento tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Algumas vezes ouvimos os alunos dizerem que gostam de português, mas não gostam de matemática, ou vice-versa. No entanto, nós teremos condições de mostrar a você que está nos assistindo que não existe essa mistificação de que uma determinada matéria é difícil e a outra é fácil. Porque, na verdade, uma das coisas que contribui para que nós possamos aprender é a forma que alguém vai nos ensinar. Portanto, é importante que você dê esse apoio, também compartilhe os nossos vídeos, possa contribuir fazendo seus comentários, que atentamente vamos responder a cada um de vocês. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar a classe gramatical verbos. É importante que vocês se atentem às aulas que irão dar sequência sobre esse assunto verbos, tendo em vista que é um assunto amplo e indispensável para que você, aluno, você estudioso, você que precisa aprender língua portuguesa para passar nos concursos, é importante que você domine esse assunto de verbos. O assunto verbo, ele faz com que você tenha um acervo maior de conhecimentos, porque quando nós vamos estudar concordâncias verbais, por exemplo, dentro de uma oração, o que é uma oração, o que é uma frase, tudo isso tem a ver com o estudo sobre verbos. Então, desejo a todos bons estudos e vamos nos concentrar na nossa explicação. Então, se você for observar o estudo de verbos, nós temos praticamente um corpo maior do estudo de verbos. Nós precisamos estudar a estrutura, como é que esse verbo ele é estruturado. Nós precisamos compreender o que são flexões verbais, como se flexiona um determinado verbo. Precisamos também saber a utilizar os tempos verbais, principalmente quando nós estivermos falando do passado. Nas séries iniciais, começamos a estudar verbos, sabendo que o verbo ele pode ser utilizado no presente, no passado e no futuro. E à medida que as séries vão se prosseguindo,
passamos a compreender que esse passado ele tem um novo nome chamado de pretérito. E com isso, ao aprendermos que existe um tempo verbal chamado pretérito, esse tempo verbal também é dividido em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Portanto, é importante que nós tenhamos esses conhecimentos prévios e aprendemos a estudar verbos, mas dentro de uma prática com calma, sem muitas preocupações, porque como é um assunto um pouco amplo, precisa que nós possamos estar um pouco concentrados. Diante disso, esse projeto ele visa ensinar com videoaulas curtas, aproximadamente 8 a 10 minutos, talvez menos, mas que não seja algo cansativo. E diante disso, nós vamos começar estudando sobre a estrutura do verbo. Então, para que eu consiga compreender o que é um verbo, eu tenho que começar estudando essa estrutura. E como é essa estrutura? Eu tenho aqui na minha apresentação que a estrutura de um verbo é dividida em duas partes. Eu tenho a parte do radical e a vogal temática. Mas o que vem a ser um radical? Neste exemplo aqui, com essa estrutura de aprendizagem, nós vamos compreender o que é o radical. O radical é uma parte de um determinado verbo que ele não se altera independentemente do tempo verbal que você vai utilizar, do modo verbal que você vai utilizar. Então, no exemplo verbo estudar, o radical é a parte do verbo até a letra D, estude. Significa dizer que, didaticamente falando, o radical ele é um morfema que concentra o significado essencial do verbo. Ou seja, se eu já estou dizendo que é o significado essencial, ele não vai ser alterado com o uso desse verbo em diversas situações. Então, esse daí seria o radical. E se eu sei o que é o radical, obviamente ficou mais fácil de saber o que é uma vogal temática. Então, a vogal temática é o que sobrou do radical. No exemplo a ser apresentado, o radical, perdão, a vogal temática é o morfema que liga o radical e as desinências. Então, no exemplo que eu procuro manter o verbo estudar, a vogal temática seria a partícula AR, ar. Estude, estudar. Estudei, estudarei, estudaria, estudo. Então veja que eu tenho um radical que ele não se altera, mas a vogal temática ela vai se alterando de acordo com a necessidade que eu tenho que colocar o verbo. Além dessa ideia inicial de o que é radical e o que é vogal temática, eu também preciso aprender dentro do assunto vogal temática o que venha a ser a conjugação. Então, os verbos, eles também, de um modo geral, existem três possibilidades de conjugação dessa vogal temática. Eu tenho verbos da primeira conjugação, tenho verbos da segunda e verbos da terceira conjugação. E o que é um verbo na primeira conjugação? Eu tenho como exemplo o verbo cantar, então termina em ar. Na segunda conjugação, eu tenho o verbo correr como exemplo. Então, todos os verbos que terminam em er, fazer, colher, colher é um substantivo, colher. Então veja que nós temos o verbo na segunda conjugação. E na terceira conjugação, como exemplo, eu tenho o verbo partir, o verbo ir, iludir e assim sucessivamente. Então, dentro da vogal temática,
eu posso dizer que os verbos terminam em ar, er e ir. Muito bem. Assim nós concluímos de forma sintetizada a compreensão acerca da estrutura de um verbo. Lembrando mais uma vez, o verbo tem que ter um radical e tem que ter uma vogal temática. Então a aula vai se encerrando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar os comentários que nós vamos responder com a maior brevidade possível. Eu desejo a todos bons estudos. Sempre que precisar, pode acessar novamente esta videoaula. Se achar mais conveniente, você poderá registrar esse conteúdo em seu caderno, porque algumas pessoas aprendem mais quando elas escrevem algo no seu caderno, então fiquem à vontade. Eu estou utilizando um aplicativo de mapas mentais que facilita até a forma de explicar as nossas aulas. Desejo a todos bons estudos e volte para a aula seguinte.